Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa quinta-feira nós vamos conferir a situação de cada jogador do elenco do Atlético Paranaense, projetar o elenco do Furacão para a próxima temporada e com base nisso tentar estabelecer quantos e quais são os reforços que o Atlético precisaria contratar. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esses assuntos. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje. Pessoal, sei que vocês adoram informações de mercado, especulações, contratações e companhia limitada. Então o vídeo dessa quinta-feira vai ser bem tranquilo. Vou trazer informações sobre os jogadores do elenco do Atlético, sobre quais são os jogadores que interessam ao Furacão. E com base nessas informações a gente junto vai construir ou projetar o que pode ser o elenco do Atlético em 2025. E para isso a gente vai ter um auxílio audiovisual, coisa simples e tranquila, uma tabelinha de Excel, parte já previamente preenchida por mim para facilitar o andamento desse vídeo e parte eu vou preencher aqui com vocês enquanto a gente grava. Então aguardem só um minutinho que a gente já volta. Voltamos então com a nossa planilhinha já na tela. Pessoal, fiz o melhor esforço possível para que ele fique bem visível. Acredito que quem vai assistir em Smart TV e em computador não vai ter nenhuma dificuldade de visualizar o conteúdo da planilha. Para quem estiver eventualmente assistindo no smartphone, experimentando alguma dificuldade para ler, não se preocupem, eu vou estar lendo e passando as informações o tempo todo, então não é pela falta de visão da planilha, de visualização da planilha, que vocês vão perder alguma coisa nesse vídeo. A planilha realmente é só para ilustrar aquilo que a gente vai conversar. E antes de mais nada, vamos então repassar quem são os jogadores ou quais são as situações de cada um dos jogadores do elenco do Atlético Paranaense. Quem é que a gente sabe ou tem quase certeza que permanece para a próxima temporada? São o goleiro Mikael, o zagueiro Lucas Beleze, o lateral esquerdo Fernando, o volante Filipinho, meio-campista João Cruz, assim como os atacantes Julimar, que tem uma lesão grave em tratamento, deve voltar somente aí mais tarde no próximo ano, e o centroavante uruguaio Gonzalo Mastriani, né, que está em reta final de tratamento, deve retornar aos gramados já em janeiro, mas segundo as últimas informações tinham o interesse e o desejo de permanecer no Atlético Paranaense para 2025, então para efeitos práticos nesse vídeo eu vou estar considerando o Mastriani como jogador do Atlético na próxima temporada. E além desses, o Emerson, jogador formado nas categorias de base que terminou a última temporada participando da equipe principal, também deve permanecer. Quem é que o Atlético tem já contratado, tá? O lateral direito colombiano Rayen Palacios, destaque do Fortaleza lá da Colômbia na última edição da Liga de Maior, que é a primeira divisão do Campeonato Colombiano, assim como o atacante Luiz Fernando, destaque do Atlético Goianiense na última edição do Campeonato Brasileiro, e que certamente vai ser um grande reforço para a próxima temporada. Quem é que está de saída, não deve permanecer? O lateral direito Madson, os zagueiros Kaique Rocha, que já discute aí o seu futuro com algumas equipes, inclusive de séries A e B, o zagueiro Marcos Victor, esse deve ser devolvido ao Bahia, clube com quem ele tem contrato, esteve emprestado ao Atlético somente. O lateral, aliás, o volante Eric, que negocia com Bahia e Santos e deve reforçar um desses dois clubes para a próxima temporada, assim como o volante Gabriel Giroto, que o Atlético gostaria de contar para 2025, negocia com o Inter uma eventual extensão do empréstimo do volante veterano, mas até esse momento não há um acordo e o Inter gostaria de contar com o Gabriel na próxima temporada. Então, para efeitos práticos, nesse vídeo estou considerando o Gabriel como voltando ao Beira-Rio. Na sequência, quem também deve deixar ou já deixou o Atlético, para ser mais preciso, Christian, foi anunciado como reforço do Cruzeiro para a próxima temporada e o Atlético Paranaense recebeu aí cerca de 4 milhões de dólares por 90% dos direitos econômicos do meio-campista. Bruno Praxedes será devolvido ao Bragantino e, segundo as últimas informações que circularam, pode estar de mudança para os Estados Unidos para disputar a Major League Soccer na próxima temporada, o New England Revolution, se eu não me engano. Zé Vitor será devolvido ao Maringá, pode ter inclusive seu contrato de empréstimo encerrado de maneira antecipada para que ele possa aí começar a trabalhar com os companheiros lá em Maringá, se preparando para o Campeonato Paranaense. Além deles, Lucas Diori. O Lucas Diori, por mais que não esteja negociando de fato com nenhum clube nesse momento, o Atlético já não contava com o centroavante argentino na última janela de meio de ano e acredito que em janeiro haverá um esforço coletivo hercúleo e o Atlético só não se desfaz do jogador se realmente não surgir nada minimamente interessante para as partes, mas para efeitos práticos nesse vídeo estou considerando o Diório de saída, porque não é de agora que nem a diretoria, nem os torcedores, nem as comissões técnicas gostariam da permanência do centroavante argentino, que além de tudo tem um dos salários mais caros aí do elenco. Com situação indefinida, o goleiro Léo Link, que interessa ao Botafogo,
Lateral direito, Leonardo Godoy, que o Atlético gostaria de permanecer para a próxima temporada, mas que tem mercado na América do Sul e que, se surgir alguma coisa interessante, pode deixar o Furacão. Os zagueiros, Thiago Heleno, que tem contrato até 31 de dezembro deste ano, né, foi renovado durante a temporada 2024. E a verdade é que a gente não sabe como é que vai estar o futuro do Thiago. Muita gente gostaria dele fora, estou considerando ele como sendo um jogador de situação indefinida por esse motivo. Matheus Gamarra, o Atlético gostaria de contar com ele na próxima temporada, entende que a adaptação dele em 2024 não foi das melhores por conta de tudo que aconteceu no clube, pressão de centenário, números, trocas de treinadores, enfim, tudo aquilo que nós tivemos aí o desprazer de acompanhar nos últimos meses, mas o Gamarra tem também mercado, tem aí a possibilidade de se transferir para algum clube na sequência da temporada, por isso estou considerando a situação dele como indefinida, não tem nada certo com ninguém, mas ele tem aí os interesses acumulados de alguns clubes. Lucas Esquivel, talvez seja um dos jogadores mais desejados do elenco do Atlético, tanto no mercado nacional, onde o Cruzeiro já demonstrou interesse, Fluminense já teria demonstrado interesse, quanto no futebol internacional, um lateral esquerdo jovem, bom com a bola nos pés, bom apoiando, com bom porte físico para defender. Certamente não faltarão ofertas ao Esquivel e dificilmente ele continua na próxima temporada, embora nesse momento especificamente ele não tenha nada encaminhado com ninguém. Fernandinho tem contrato com o Atlético Paranaense até 31 de dezembro de 2024. Antes do rebaixamento havia um acordo apalavrado entre a diretoria e o jogador para caso ele decidisse permanecer, para caso ele decidisse não se aposentar, talvez seja o melhor termo, mas até esse momento, após o rebaixamento, o Fernandinho ainda não comunicou à diretoria do Atlético Paranaense qual é a sua vontade para a próxima temporada. Se ele se aposenta, se ele renova, se ele não renova. E além do Fernandinho, Bruno Zapelli é um dos jogadores mais desejados do elenco do Atlético Paranaense, recebe sondagens aí direto de clubes do futebol brasileiro, da América do Sul e da Europa, dificilmente segue no Atlético para a próxima temporada, deve realmente ser transformado em dinheiro pela diretoria para custear parte das perdas de arrecadação que o Atlético teve, ou na realidade terá em 2025, por conta do rebaixamento na última edição do Campeonato Brasileiro. Nicão tem contrato com o Atlético e com o São Paulo somente até 31 de dezembro desse ano. Anteriormente ele tinha sinalizado com a intenção de permanecer, inclusive mediante uma redução significativa no seu salário, mas nos últimos dias o jogador recebeu propostas de clubes do exterior com um salário mais alto do que aquele que o Atlético estaria disposto a pagar, né, nas suas circunstâncias atuais, em 2025 disputar a Série B, e o Nicão deve tomar uma decisão nos próximos dias, se fica no Atlético com redução de salário, se eventualmente se aventura no exterior buscando uma remuneração, né, mais alta. Então, nesse momento, o Nicão segue com situação indefinida. Pablo eu estou colocando com situação indefinida também porque o jogador quer permanecer. Ele chegou a falar anteriormente em renovar o contrato com o Atlético após dezembro de 2025, mas a torcida tem uma relação extremamente desgastada com o jogador. A diretoria não veria com maus olhos uma saída, pelo que se sabe, mas nesse momento não existe rigorosamente nada. O Pablo segue sendo uma incógnita. Se não aparecer nada, certamente ele segue no clube por conta do contrato, mas, enfim, eu particularmente não gostaria que isso fosse assim. Agostinho Canóbio, que tem interesse de clubes aí dos Estados Unidos, clubes do futebol europeu, né? Não acredito particularmente na história do Milan, mas o Canóbio sempre teve mercado na Europa, até porque ele tem cidadania italiana, então não conta como jogador extracomunitário para os clubes europeus, mas e por esse motivo dificilmente segue no Atlético, tá? A intenção do Atlético é realmente negociar o uruguaio para que ele possa seguir carreira em outro lugar. E quem também deve deixar o clube, uma situação que eu particularmente lamento, é o atacante argentino Tomás Coelho. Coelho que foi um dos destaques do Atlético na última temporada. Eu imaginei que ele teria ganhado o mercado por conta disso, mas particularmente não imaginei que ele acabaria atraindo interesses de clubes como o Atlético Mineiro, clubes ou como o Palmeiras, por exemplo, que já demonstraram interesse no jogador e negociam pela contratação do argentino. E por esse motivo me parece muito difícil que o Coelho decida permanecer no Atlético em 2025 para jogar uma Série B, ao invés de seguir carreira em um desses clubes ou em qualquer outro, ou seguindo qualquer outra boa proposta que chegue a ele. Então, gente, o Atlético nesse momento, depois desse quadro inicial que a gente pintou, a gente ainda tem um quadro de muita incerteza, tem muita coisa para ser definida nas próximas semanas, antes que a diretoria possa realmente começar a projetar o seu planejamento. E uma das coisas que eu gostaria de destacar para vocês é que a mudança de planejamento em relação à disputa do Campeonato Paranaense, que anteriormente seria feita pela equipe de aspirantes, e nesse momento
ou recentemente, foi modificada para que a equipe principal dispute o Paranaense desde as primeiras rodadas, significou também uma confusão nas inscrições da Copa São Paulo, e dos jogadores que eu particularmente considero que poderiam ser observados para compor o elenco na próxima temporada, e aí eu vou ler a relação para vocês: o lateral direito Léo Ataíde, o lateral direito e zagueiro Fábio Lucas, o zagueiro Marcos André, também conhecido como Marcão, o zagueiro Arthur Dias, o lateral esquerdo Leonardo Derek, ou Léo Derek, o volante Carlos Eduardo Biro, chamam só de Biro, os volantes Riquelme e Lima, o meio atacante Dudu e os atacantes Felipe Chiquete, Sorriso, Kaique Santos, o Wallace e Caio Suassuna. Caio Suassuna, contratação recente do Atlético Paranaense, destaque e artilheiro da equipe sub-17 do Cruzeiro na temporada 2024 e que chegaria ao Atlético em um primeiro momento, segundo aquilo que havia sido conversado, para disputar o Campeonato Paranaense com a equipe de aspirantes e, caso se saísse bem, como se imagina pelo talento que ele já demonstrou, poderia inclusive ser aproveitado na equipe principal ao longo desse ano, né, com maior ou menor espaço a depender da bola que ele jogasse. Agora, com a mudança, aconteceu uma coisa bem complicada. O Atlético Paranaense já havia decidido que o zagueiro Arthur Dias, o lateral esquerdo Leonardo Derek e o meio atacante do Kogitski, né, que estão marcados aí, estão negritados na nossa planilha, disputariam o Campeonato Paranaense com a equipe principal. Então treinariam desde o primeiro momento com a equipe principal. Na Copa São Paulo, quem foi inscrito foi somente os volantes Biro e Lima. O Lima, filho do ex-zagueiro do Atlético, capitão NEM, né, titular e capitão do Atlético na conquista do Campeonato Brasileiro de 2001. O grande problema é que essa mudança de planos da diretoria, repentina e não fundamentada, acabou causando um efeito colateral que a maior parte desses jogadores que o Atlético iria utilizar no Campeonato Estadual perdeu o prazo de inscrição da Copa São Paulo, vão acabar não jogando nenhum torneio nem outro. Por isso é que eu reforço aqui a minha crítica: a diretoria se comportou de maneira completamente inaceitável na montagem desse elenco, na tomada dessa decisão do uso da equipe principal no Campeonato Paranaense. O Atlético deveria rever urgentemente esse posicionamento, embora provavelmente uma nova mudança de decisão nesse momento só causaria mais turbulências do que benefícios. E aí, gente, o que a gente precisa entender, ou o que a gente precisa começar a projetar, é o que o Atlético pode fazer na próxima temporada, e por isso a gente vai preencher parte da tabela aqui em conjunto. Então, para a equipe titular, o que eu imagino no próximo ano? Mikael no gol, o Raim Palacios na lateral direita, Lucas Beleze começa o ano titular, Beleze, não Belze. Eu gostaria da permanência do Matheus Gamarra. Acho que foi muito pouco experimentado no último ano, falhou sim em alguns jogos, mas é um zagueiro com um baita potencial, experiência internacional, zagueiro de seleção paraguaia, com tempo, com desenvolvimento e uma equipe bem organizada. Ele tende a crescer muito de rendimento e eu preferiria que isso acontecesse dentro do contexto do Atlético e não vestindo a camisa de outro clube. Eu não consigo imaginar o Lucas Esquivel seguindo o Atlético. Por esse motivo, eu iniciaria a temporada com o Fernando na lateral esquerda, tá? E aí no meio de campo, eu gostaria da permanência do Fernandinho. Acredito que a liderança dele nesse contexto de Série B seria fundamental para o Atlético reconstruir o seu vestiário com as saídas de alguns líderes, caso de Thiago Heleno, caso de Pablo. Não estou contando com nenhum desses na montagem desse elenco e vou utilizar o Filipinho ao lado do Fernandinho, que terminou a temporada muito, muito bem e merece esse reconhecimento, assim como o João Cruz, que na minha cabeça, pelo menos na minha opinião, começa 2025 como titular no meio de campo, com a concorrência do Dudu Kogitski, né? Na formação do elenco a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. No ataque, quem permanece seriam o Julimar, o Gonzalo Mastriani e o Luiz Fernando, atacante do Atlético Goianiense. Só confirmar se tá tudo certinho aqui, beleza. Na reserva, eu acho que não tem motivo para vender o Léo Link, nem para emprestá-lo para clube algum. Pode ser um bom reserva para o Atlético. Acho, inclusive, que ele deveria ganhar um pouco de espaço no Campeonato Paranaense para, num contexto competitivo de menor nível, poder recuperar um pouquinho de confiança. Muita gente postava no Léo Link como sendo substituto imediato do Bento, com talvez até maior projeção do que o próprio Bento, mas não acho que ele deva ser descartado, por mais que o momento em que ele assume a titularidade do Atlético seja realmente muito complicado. Eu acredito que Leonardo Godoy, diante da chegada do Raim Palacios, não deve permanecer no Atlético Paranaense para a próxima temporada. Assim como não acredito... Vamos ver aqui...
na permanência de nenhum dos outros jogadores que constam ali, e aí restaria a gente projetar quem é que da base pode ajudar. Eu acredito que o Atlético tem que trabalhar com o Arthur Dias, com o Leonardo Derek e com o Dudu fazendo parte desse elenco em um primeiro momento. Não sei por que o nome do Arthur Dias está marcado em vermelho. Só um minutinho, eu vou fazer um corte e vou corrigir isso. Voltamos então, pessoal. Consegui tirar o nome do Arthur Dias ali em vermelho. E quem também poderia fazer parte do elenco do Atlético Paranaense para a próxima temporada é o atacante Emerson, que fez parte do elenco até o final da temporada. Acho que ele pode ser minimamente útil pela versatilidade, pelo fato de ser um jogador alto. Na Série B, ele tende a conseguir ser mais funcional do que ele foi em 2024, até pela questão da adaptação ao futebol profissional, que deve estar mais adiantada na próxima temporada. Do elenco principal, eu confesso que não vejo mais ninguém com utilidade. Não significa que nenhum deles vá ficar, significa que eu não gostaria que nenhum deles ficasse. Das categorias de base, eu acho que o Atlético poderia dar espaço também para Marcão ou Marcos André na próxima temporada. Poderia dar espaço para um Felipe Chiquete, que é uma das grandes que é um dos grandes destaques da equipe sub-20 do Atlético Paranaense, para o Carlos Eduardo Biro. Todos eles podem ser minimamente úteis, compondo o elenco e ocupando o espaço aí que outros jogadores deixaram em aberto. Então, gente, considerando aí esses espaços que nós deixamos, essas lacunas que nós deixamos, a gente tem o Atlético contratando um reforço para a lateral direita, que chegaria ou para disputar a posição com Raim Palácios ou para ser titular, acho que mais provável para disputar a posição, um zagueiro, e esse seria uma contratação especialmente importante, porque precisaria ser um jogador de alto nível para elevar o nível técnico da defesa, para ser uma referência no setor e principalmente para poder dar suporte para os outros jogadores do elenco, que vocês estão percebendo são todos bastante jovens em sua maioria. Além disso, volantes, o Atlético tem muito poucos no elenco hoje. Pelo menos 2 deveriam ser contratados para a próxima temporada. E atacante, eu acredito que pelo menos um atacante de lado de campo e um centroavante para ser reserva do Mastriani são peças minimamente necessárias. O Atlético tem que fazer uso delas. Além disso, tem aí o Matheus Soares como terceiro goleiro, né, como tem acontecido. E diante dessa situação, a gente vai dar uma repassada nas movimentações do Atlético Paranaense no mercado. Quem são os jogadores que interessam ao Furacão? O goleiro Santos, formado aqui mesmo pelo Atlético, que atualmente defende as cores do Fortaleza e que é reserva do João Ricardo, lá no Castelão. Interessa ao clube, já negociou aí o seu eventual retorno, pode voltar ao Atlético Paranaense para ser um reserva imediato e para assumir o gol no caso de uma negociação do Mikael. Eu confesso que não gosto muito dessa alternativa, não sou a favor do retorno do Santos, mas o Atlético negocia com o jogador, vocês precisam saber disso. Lateral direita, o Atlético negocia com o Hereda, o lateral direito que foi destaque do CRB na última edição da Série B do Campeonato Brasileiro, e com o Matheus Alexandre, que é lateral direito e volante do Cuiabá. Além disso, o Atlético Paranaense negociou com o lateral direito e também volante Dieguinho, do Goiás, porém o jogador acabou optando por uma proposta do Ceará. Dieguinho não virá ao Atlético Paranaense na próxima temporada. Para o sistema defensivo, quem também não virá será o zagueiro Igor Rabelo, do Atlético Mineiro, por conta de questões salariais. O salário que o Igor Rabelo exigiria para assinar com o Atlético está fora do patamar da política salarial estabelecida pela diretoria, considerando a perda de arrecadação da próxima temporada. Então o Igor Rabelo está fora do radar do Atlético, não deve ser contratado. Sei que muitos torcedores gostariam, então lamento por vocês que se decepcionaram. Além disso, o Atlético tem interesse no Juninho, uma contratação altamente improvável, jogador do Midtjylland no futebol da Dinamarca, dificilmente voltaria da Europa, né, recebendo em euro nesse momento de moedas estrangeiras tão valorizadas para jogar uma Série B de Brasileirão. Além do Juninho, o Atlético negocia o empréstimo do zagueiro Kaique Naves, do Palmeiras, ou a contratação do zagueiro Danilo Boza. Danilo Boza, que esteve no Atlético em 2020 emprestado, acabou se consolidando aí como uma boa peça do Juventude na última temporada e poderia retornar ao Furacão em 2025. Além deles, o Atlético negocia também com o Léo Pelé, zagueiro lateral esquerdo do Vasco da Gama, formado pela Ponte Preta, com uma passagem pelo São Paulo, e que trabalhou com o Maurício Barbieri no Vasco da Gama. Então o Léo Pelé, inclusive, parece que tem a sua negociação com o Atlético bem encaminhada, deve realmente ser um dos reforços do clube para a próxima temporada. Além deles, o Atlético negocia com o volante Raul,
que está no Red Bull, que na realidade tem contrato com o Red Bull Bragantino até 31 de dezembro desse ano. A partir de janeiro estará livre, trabalhou com o Maurício Barbieri no próprio Bragantino anteriormente e parece, segundo as últimas informações, tem a sua chegada ao Atlético Paranaense bem encaminhada. O jogador deve realmente reforçar o Furacão para a próxima temporada, se nada de diferente acontecer. Quem também pode reforçar o Atlético como volante é o Gabriel Baralhas, jogador que pertence ao Internacional, que se destacou pelo Atlético Goianiense na última edição do Campeonato Brasileiro. O Gabriel Baralhas, que inclusive também já esteve aqui pelo Atlético anteriormente, poderia chegar e acredito que seria útil como jogador de composição de elenco. Além deles, o Atlético também negocia com o Cristiano, o volante que foi destaque do Vila Nova na última edição da Série B, e com o Alisson, atacante de lado de campo, esse também destaque do Vila Nova, é companheiro de clube do Cristiano. Ambos interessam ao Atlético Paranaense, poderiam reforçar o Furacão na próxima temporada, diferentemente do Guilherme, atacante do Santos, né, que se destacou e foi uma das principais peças do Santos, campeão da última edição da Série B. O Guilherme recebeu uma proposta do Atlético que acabou descartando pelo fato de não querer disputar a Série B do Campeonato Brasileiro em 2025. O jogador gostaria de disputar a Série A, por isso a tendência é que ele permaneça no Santos ou assine com outro clube que vá disputar a primeira divisão. E de minha parte é isso, gente. Então, batendo o martelo aí, são pelo menos 6 reforços que o Atlético precisaria contratar, talvez até 7 se a gente considerar a necessidade de contratação de mais um volante, de mais um meio-campista, né, para o caso do Dudu não consiga se adaptar rapidamente ao futebol profissional. Então, acredito que o Atlético tem um longo trabalho pela frente. É natural que as coisas não aconteçam da noite para o dia, mas a diretoria precisa começar a agir com um pouquinho mais de celeridade e entender a necessidade de se movimentar, de dar saída rapidamente a quem não vai ter espaço no próximo ano, né? Especialmente jogadores veteranos, pessoal que tem mais procura, né? O Atlético precisa realmente capitalizar para compensar a perda de arrecadação, mas feito isso, o Atlético também precisa investir o suficiente para montar uma equipe que, na minha opinião, tem que estar acima do nível da Série B. O Atlético tem todas as condições de ter o elenco mais farto da Série B do Campeonato Brasileiro para subir com relativa tranquilidade na próxima temporada e disputar a Série A em 2026. Nada muito diferente disso seria aceitável na minha visão. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro. Quem vocês gostariam que saísse dessa lista de indefinições, quem vocês gostariam que chegasse, quantos reforços vocês acreditam que o Atlético Paranaense precisa para 2025, deixem aí nos comentários, como sempre digo aqui, eu leio todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com o em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima!